Dessa forma, temos o quarto princípio da doutrina espírita, porque depois que nós entendemos a pluralidade das existências, que Allan Kardec chamou reencarnação, depois que a Terra não puder mais nos albergar, para onde nós iremos? Quando nossa criança terminar o jardim de infância, onde nós a matricularemos? No curso fundamental, na escola onde exista o curso fundamental. Quando ela terminar o fundamental, nós a inscreveremos no nível médio. E quando terminar no universitário, Deus também faz isso conosco. Na medida em que nós vamos vivendo num planeta que já não tenha mais o que nos ensinar, a divindade nos leva para o planeta seguinte, onde haja coisas que tenhamos que aprender. Então, o quarto princípio da doutrina espírita trata da pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus que falou isto. Basta leiamos João 14, 1-3. E o mestre se dirige aos discípulos dizendo: credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas. Moradas é lugar onde se mora. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E Allan Kardec mais tarde vai perguntar no Livro dos Espíritos, exatamente na pergunta 55, são habitados todos os mundos que giram no espaço? E o Espírito de Verdade responde-lhe, sim, ponto e vírgula. E o homem da terra está longe de ser, conforme supõe, o único dotado de inteligência, de sabedoria, de virtudes. São habitados todos? Sim, todos. Mas com o mesmo tipo de vida da terra? Aí já é outra conversa. Porque a vida não se restringe ao biotipo terrestre. Aqui na terra, quantos tipos de vida nós conhecemos? Basta olharmos os peixes. Não vivem como nós. Não respiram por pulmões. São raros os peixes que têm pulmões. Respiram por guelras. Dentro d'água. A gente que vá sem a máscara de proteção para tentar viver debaixo d'água sem os instrumentos. Morreremos afogados. São diferentes de nós. Encontramos outros seres vivos que voam, cruzam esses céus, que nós não podemos fazer. Nem Ícaro, porque as asas eram coladas e derreteram. Então nós vivemos com um tipo de ser vivo que pode voar à vontade no espaço. E se a gente subir num prédio e quiser voar, suicidou. Mas nós conhecemos os animais que vivem dentro do solo, no subsolo, na intimidade da terra, desde os vermes a outros animais maiores e diferentes. Eles não precisam da claridade que a gente precisa, eles não precisam do oxigênio que a gente precisa. Mas nós conhecemos outros que não precisam de oxigênio mesmo, os anaeróbios. Micróbios anaeróbios são seres vivos, que quanto menos oxigênio houver, mais eles se reproduzem. A razão porque nas nossas feridas se desenvolve o pus, a transformação do tecido pela falta de oxigenação, produzida tal transformação pelos micro-organismos. Quanto menos oxigênio para eles, melhor a vida. Como se a gente não pode viver sem oxigênio? Aqui na terra já conhecemos vidas como a dos peixes, como a dos pássaros, como a dos micróbios anaeróbios que não precisam de oxigênio e outras mais formas de vida que coexistem conosco aqui no planeta.
Se a gente sair por esse universo afora, quantas outras tipologias de vida encontraremos? A pluralidade dos mundos habitados. Impossível que Deus tivesse feito essas constelações, essas nebulosas, esses quasares desaparecidos diante da nossa visão, a milhões e milhões de anos-luz de nós, sem qualquer objetivo. Por quê? Deus cria sempre, disse Jesus. Meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. Deus é criador sempre. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um princípio da doutrina espírita. E recentemente, há 2 meses, a América do Norte realiza um dos seus notáveis experimentos na área da astrofísica, mandando para o espaço um satélite para registrar a possibilidade de vida em outros mundos. Tem uma semana, outro satélite mandado para ver vida em outros mundos. Mas desde a década de 1980, Dr. Fred Hoyle, na Inglaterra, astrofísico notável, depois de realizar inumeráveis pesquisas, escreveu seu livro, O Universo Inteligente, dizendo que encontrou nos restos de matéria espacial que sua equipe coletou, restos de aminoácidos, de ácidos aminados, que são as bases das proteínas, e as proteínas são o fundamento da vida orgânica. Logo, o Dr. Fred Hoyle afirma no seu livro, O Universo Inteligente, que há vida orgânica fora do nosso sistema solar, já que ele é um especialista em exobiologia, a biologia de fora, de fora do nosso sistema. Os cientistas confirmando pouco a pouco o que o Espiritismo já nos diz há 152 anos. E Jesus já nos disse há 2 milênios.